Vamos falar sobre defesa civil? Iniciamos uma série de vídeos, e esse é o primeiro dessa série, falando sobre a defesa civil. É um assunto muito ligado ao radioamadorismo, mas a abordagem que nós vamos fazer sobre a defesa civil é no sentido amplo, mais geral, e não focado somente no radioamador. Bem, então a nossa defesa civil, em padrão nacional, ela é regulada por uma lei, a Lei 13.608, e essa lei prevê lá como se deve fazer o enfrentamento nas situações adversas, como se organizar aí a defesa civil e seus agentes, né? Os agentes do Estado, obviamente, notadamente os bombeiros. E o setor privado, essa lei só previu uma categoria expressamente que faz parte da defesa civil, que é o radioamador. As outras profissões, por exemplo, o médico está fora, tá? Então, por que o radioamador, né, ele entra aí dentro desse contexto? Para fazer frente a um contingente específico, mas a gente já chega lá. Antes disso, nós temos que entender uma coisa, né? Por que defesa civil? É para se defender, né? É uma defesa da população, obviamente. Então, vamos pegar aí a contrário senso. Não é uma defesa de padrão militar, porque uma defesa militar aí nós estamos falando num estado de guerra, numa situação de agressão do país. Mas, pegando esse gancho, então imaginem vocês que o Brasil sofre uma agressão externa aí, de um país vizinho, hipoteticamente. As nossas Forças Armadas, elas têm um limite de contingente, portanto, de imediato, a resposta ela pode ficar comprometida, ou seja, o revide ou a agressão desse inimigo pode não ser contundente ou de pouca expressão, justamente por falta de contingente. Obviamente, está dentro do planejado que, para essa situação, a resposta se dá chamando os reservistas, né? Quem prestou serviço militar, ou quem foi dispensado do serviço militar, aí, ele é um reservista das Forças Armadas. Então, esse pessoal vai ser chamado, reagrupado, retreinado, ou dado treinamento para quem não recebeu, né? Aumenta-se o contingente das Forças Armadas. Então, por que é feito isso? Porque você não pode manter um contingente alto, porque isso tem custo, né? A mesma coisa a gente diz em respeito às nossas forças públicas ou administração pública. Você não pode ter um número exagerado, por exemplo, de bombeiros, só porque você precisa de um grande número deles, uma eventual enchente, inundação, coisa desse sentido. Se faz diferente, né? E as diversas demandas, então, que ocorrem por conta da existência do evento adverso. Esse evento adverso aí é qualquer desgraça, tá? Então, vamos pôr aqui, né, enchente. Vamos ficar só nessa. E essa frente aí se faz o quê? Se faz chamando um contingente. E um desses contingentes, então, são os voluntários. Então, as pessoas que se voluntariam a prestar auxílio de socorro, né, coordenado pela Defesa Civil, a gente vai chamar de voluntário. E aí, esses voluntários, basicamente, então, vão se dividir em duas categorias. Isso não tem grande importância, mas, assim, para a gente entender o aspecto do radioamador. Então, qualquer pessoa, do menos qualificado ao mais qualificado, ele pode ser voluntário da Defesa Civil. O menos qualificado, eu só tenho lá a minha habilidade manual, eu tenho minha mão de obra, minhas mãos são o que eu tenho disponível. Olha só, né? A gente sabe, porque é corrente comum a gente ver essa situação, em que se pede donativos, né? Se distribui donativos.
Então precisa de mão de obra para isso, precisa classificar roupas, né? Roupa de criança, roupa para adulto, para mulher, para homem, né? Vão ter os casos dos abrigos, né? Eu sou um desqualificado, a minha única qualidade, vamos imaginar, né? A minha única qualidade é descascar batatas. Você vai para a cozinha ajudar o cozinheiro que está fazendo a comida lá para os desabrigados que estão lá naquela igreja, naquele salão comunitário, naquela escola lá, nesse abrigo provisório aí. O cozinheiro pode ser um voluntário. E podemos, então, ir para um pessoal um pouco mais qualificado. O pessoal mais qualificado, a gente coloca ali um engenheiro civil, por exemplo, né? Um manobrista de máquinas, né? Vai precisar de manobrista lá de máquina para escavar, levar, né, escombro embora. Todo esse pessoal aí vão achar alguma coisa para ser feito. Então, a Defesa Civil, as coordenações que existem, sejam elas do Estado, do município, da União, eles vão disponibilizar lá, ou tem programas, né, de voluntariado, e dentro desses programas de voluntariado eles têm algum cadastro, alguma lista, ou seja, vão ter algum expediente em que você vai lá e coloque o seu nome como voluntário. Aqui no Paraná se faz pela internet, no site da Defesa Civil. Provavelmente os outros estados na mesma situação. E aí entra a importância então desse grupo generalizado de voluntários que vão formar aquele nosso grupo de reservistas aí para a Defesa Civil. Há uma importância, não, existem diversas importâncias aí desse cadastro. Primeiro, para saber quantos reservistas nós temos, né, quantos voluntários nós temos, quem são e onde estão, né? Porque às vezes onde ocorreu lá o evento não tem voluntário. A maioria dos voluntários estão numa cidade próxima ou estão bem distantes. Então isso envolve planejamento do pessoal que está lá na frente de socorro, ou então nos programas prévios aí de planejamento permanente. Então saber quem são os voluntários e quantos voluntários são é imprescindível, né? Tem lá grande relevância. A outra, né, é você dar treinamento para esses voluntários. Esse ponto eu vou discutir em outro vídeo, mas a gente vai lá ser voluntário, né, com aquela boa vontade altruísta, é de graça, né? Nós vamos, né, aquela história, né, auxiliar o próximo. Só que nem sempre boa vontade é suficiente, né? Às vezes a sua boa vontade acaba atrapalhando, tá? Então um treinamentozinho, né, o saber como se comportar lá dentro, né, como voluntário, né? Como ser voluntário, como ajudar a coordenar voluntários, alguma coisa, entender como é administrado uma situação de emergência, faz parte aí da formação. E obviamente na hora das coordenadorias da Defesa Civil levar esse treinamento, ele tem que saber para quem, né? Então esse cadastro ele é importante e de um modo geral para administrar a Defesa Civil. De outro lado, então nós temos os radioamadores, a única atividade privada ou civil prevista lá dentro da Lei 13.608, que disciplina a organização da Defesa Civil no Brasil. Então imaginem vocês que de repente deu um apagão no país, cai o sistema elétrico aí, né, unificado nacional. O que acontece? Para você que se comunica basicamente utilizando a internet, provavelmente você vai ficar mudo, vai acabar a sua comunicação. Seu modem, seu roteador sem fio precisa de energia elétrica. Não tem, ele não funciona, né? A operadora que distribui o sinal, provavelmente ela vai ter uma certa dificuldade para manter o sinal aí por algum período. Temos as torres de celular. Então as estações base aí de celular, elas funcionam com o tempo com baterias. A carga da bateria, se não for restabelecida, morre.
né? E principalmente nessas horas, né, que as situações mais difíceis aparecem e as pessoas sobrecarregam o sistema. Então a chance de um grande colapso nas comunicações, elas existem. A telefonia também, a telefonia convencional muito provavelmente vai entrar em colapso. E aí, imaginem os senhores, né, as senhoras, que o pessoal do Sistema Nacional aí que vai tentar restabelecer o sistema elétrico precisa se comunicar. Uma rede emergencial de radioamadores às vezes supre a deficiência de comunicação que eles possam ter. E aí forma-se a rede. Então a rede o que é? Imagine a rede do pescador. Cada nozinho da rede do pescador, né, na linha, é um radioamador. E a linha é a via de comunicação. Isso aí dá para cobrir boa parte do país. Isso é uma rede de emergência de radioamadores. Entenderam? Então por que eles estão dentro, né, previstos aí na lei. Também, né, lá na frente do desastre, o alto volume de pessoal fazendo frente, o sistema de rádio, por exemplo, dos bombeiros ou das Forças Armadas, elas podem ser deficitárias. E lá os radioamadores podem colaborar, né, com suas estações móveis, e alguns aí inclusive aprimoram lá estações móveis já preparado para atender emergências. Tem tudo preparado, bateria, gerador, antena, sistema de sustentação de antenas, tudo, né? Tudo, tem radioamador, tem tudo isso. Ou um grupinho lá, eles acabam se reunindo. E é dentro, então, desse contexto que os radioamadores, eles são empregados no âmbito da Defesa Civil. Tanto é que aqui no Paraná existe um cadastro de voluntários, radioamadores voluntários específico para isso. É separado dos outros voluntários. Então, a Defesa Civil do Paraná já soube separar, conforme diz a lei federal, essa separação entre os voluntários radioamadores e os demais voluntários. Nesse grupo de vídeos aí nós vamos tratar todos esses aspectos. E então de antemão já peço a você que, caso se interessou por esse assunto, acompanhar essa série de vídeos e busque aí principalmente pela internet, já que é fácil, né? Quase todo mundo tem acesso, e lá se cadastre como voluntário da Defesa Civil. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe lá o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, e para você um grande 73.